realmente, menina, eu passei pelo Cabula, nem tava engarrafado. Falei, oxe, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, não, deve ficar deserto, porque tá realmente, meio dia já tava bem deserto ali. Eu falei, não, realmente, né, Tá Luan? Tá tudo muito confortável. tranquilo, chega a ser estranho. É isso, mas eu falei com ela, não por causa da chuva, que vocês não são de papel, mas por causa da questão realmente do feriado. Mas isso tudo teve que passar por ela, porque a aula da gente é presencial. Os temas, os nossos assuntos são grandes. E hoje eu tive que mudar o assunto, porque eu não vou ensinar cálculo para vocês online, né? Que ninguém tá merecendo isso. Mas todo mundo tá cumprindo, tá entrando. Natália chegou já, gente? Deixa eu ver aqui. Natália tá aqui já? Ou Osana? Nath, eu vou colocar você como. Tá aqui, viu? Como moderadora, para você ir recebendo o pessoal. Peraí. Pronto. Aí você pode admitir o pessoal, viu? Que bom, gente. Vocês estão aí, todo mundo bem, né? Olha só. Hoje a gente vai dar uma aula que a gente ia dar na. Acho que era a penúltima aula. Era a última aula antes dos seminários. E aí eu trouxe para cá que são as IRAs, as infecções relacionadas à assistência da saúde. Vamos fazer o teste. O áudio tá bom? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, pronto. A internet já vou ter a certa. Vou colocar o slide. Vou gravar aqui. Pronto. Então, a gente vai iniciar a nossa aula, tá certo? Eu acho que já dei 15 minutos de tolerância, já tá bom, né? Mas não tá faltando gente, viu? Tá faltando muita gente. Chama o povo, aí diz que vai começar. Pronto. Todo mundo consegue ver, gente, aqui, ó. Sim. Beleza. Se vocês verem que tá tendo alguma instabilidade, vocês me falam, tá bom? Que aí eu tiro a câmera, fica só o slide. Então, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula online. Troquei a aula, coloquei as IRAs, que são as infecções relacionadas à assistência à saúde na UTI. Fiquem muito à vontade para perguntar, levantar a mãozinha, né? Tem aquela mãozinha que dá para levantar. É, a gente vai começar trabalhando essa disciplina, mostrando umas perguntas norteadoras que eu queria que vocês respondessem, tá bom? Podem responder no chat. E aí eu vou olhando mais ou menos qual foi a resposta de vocês. Ao decorrer do processo, ao decorrer da aula, a gente vai perceber se as respostas que você colocar estão certas ou não. Então, vamos agora tentar fazer um pouquinho, tentar participar da melhor forma, mesmo na condição do processo online, tá bom? Uma coisa que botaram. Pronto. Primeira coisa é saber essas perguntas aqui. A primeira pergunta é o seguinte: a terapia medicamentosa, banho com clorexidina alcoólica, lavagem das mãos, roupa privativa, são as principais medidas de decolonização para as IRAs, que são as infecções relacionadas à assistência de saúde? Aí você vai pensar e marcar verdade e falso. Mas quando você for mandar lá no chat, mande logo as três, tá certo?
A segunda, quais os fatores relacionados à infecção de corrente sanguínea na UTI? É o material do dispositivo? É o tipo e o tamanho do catéter? É o local da inserção? A experiência do profissional que realiza o procedimento? Duração da cateterização? Curativo? Preparo da pele para inserção e condições de risco do paciente? E, por fim, os principais fatores de risco para infecção do trato urinário são mulheres, ser mulher, diabetes mellitus e cateterismo vesical. O que é que vocês acham? Pensem aí, vão marcando lá no chat para a gente discutir. Eu vou deixar aí para vocês ir marcando. E aí, o que vocês acham? Bora ver o que vocês colocaram lá no chat? Deixa eu sair aqui. Deixa eu ver. Kelly botou tudo falso. Letícia botou falso, verdadeiro. Natasha botou falso, verdadeiro, verdadeiro. Catarina falso, verdadeiro, verdadeiro. Jaine, verdadeiro. Tamires, tudo verdadeiro. Jamile, falso, verdadeiro, falso. Menina, não teve todos, vários divergentes. Paloma, falso, verdadeiro, falso. Falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Alessandra também botou aqui. William. Anne. Liriel. Quer dizer, todas as maneiras, pense aí, todas as maneiras possíveis foi colocado como gabarito. Interessante, muito interessante. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, certo? Beleza. Então, vocês botaram a primeira, a maioria foi. Não, teve um equilíbrio entre verdadeiro e falso, a primeira. A segunda teve verdadeiro e falso, mas teve mais verdadeiro. E a Próprio, não tô terceira, conseguindo ver o slide, é isso mesmo? eu tirei, Lorena, Ah, tá. para ver aqui as respostas. Boto já. É, bem divergente, certo? Vou colocar de novo. Lorena, você pegou, você conseguiu pegar? Conseguiu ver? Sim, eu queria olhar de novo. Pronto, vê agora se está olhando, se está aparecendo. Apareceu. Pronto, então a gente agora, no decorrer da aula, a gente vai saber quais são as respostas certas e quem acertou e quem errou, certo? Então, as IRAs, apesar de ser, às vezes a gente subestima o tema, né? Ah, infecção, eu sei. Infecção relacionada à saúde? Não, eu sei, isso é tranquilo. Nem sempre é tranquilo, nem sempre a gente tem conceitos totalmente óbvios para esse assunto. Então, bora continuar. Primeiro conceito de infecção. As infecções adquiridas no hospital e que se manifestam durante a internação ou após a alta, desde que possam ser relacionadas ao procedimento realizado nas instituições. Isso é o novo conceito. IRAs são infecções relacionadas à assistência à saúde. Em qualquer infecção relacionada à assistência, eu tenho uma IRA. E ela pode ser em clínicas, ela pode ser em home care, ambulatórios, unidades básicas, qualquer assistência. Antigamente era infecção hospitalar,
Não sei se vocês lembram. Ah, infecção hospitalar. Não, mas infecção tem em qualquer ambiente de saúde. Então, infecção hospitalar, hospitalar restringe muito a infecção dentro do hospital, né? E aí, o IRAS, que são as infecções relacionadas à assistência à saúde, ela amplia esse processo de cuidado. Vamos agora, primeiro, no primeiro momento, qual é o objetivo da aula? Vocês identificar como infecta, depois ver as maneiras preventivas e depois também vai vendo o tratamento, tá? Então, a gente tem as três coisas. Tudo direitinho, gente? Deixa eu só ver. Uhum. Então, olha só. Vamos pensar no nosso paciente grave, tá certo? Paciente crítico, é o paciente da UTI. O paciente crítico, no geral, ele está entubado e com ventilação mecânica. Por que que isso aumenta o risco de írias? Porque dificulta a eliminação de secreção respiratória, ou seja, acumulando secreção pulmonar, via aérea baixa e alta, deteriora o mecanismo de defesa local, predispõe sinusites, bronquiolites, traqueobronquites e pneumonia. Sem contar que a intubação ela diminui muito o retorno venoso, então também vai ter alguma descompensação cardiovascular. E a ventilação mecânica, em contrapartida, está associada à intubação. E pacientes que colocam catéteres vasculares, qual o aumento do risco? É justamente rompe a barreira epitelial e suas conexões e favorece a entrada de patógeno na corrente sanguínea. Então, os catéteres vasculares têm que ter muito cuidado de um acesso simples, uma punção venosa simples até o central. Sonda nasogástrica e sonda nasoenteral. No geral, a sonda nasogástrica e a sonda nasoenteral, para vocês não errarem isso. Por quê, gente? Entra ano, sai ano, e vocês erram isso. Sonda nasogástrica e sonda nasoenteral, as duas estão localizadas no trato gastrointestinal. Concorda comigo? Pronto. O trato gastrointestinal é um trato contaminado. Porém, a colonização retrógrada da via aérea superior aumenta o risco de infecção do trato respiratório, refluxo e broncoaspiração. Ou seja, não é a sonda em si, mas ela traz essa colonização na via aérea superior, principalmente na via oral, né? Porque ela não, a boca ela não vai fazer sua função, não vai ter sua função anterior, e os cuidados também são menores. E pode ter também risco de infecção em outros locais. Mais condições críticas. Paciente que está usando cateter vesical de demora é um paciente de risco. Prejudica o sistema de defesa uretral, principalmente vinculado à colonização de UTI. Outra coisa importante. Observe, ó, o cateter vesical demora, ele vai prejudicando todo o trato urinário. Por isso que muitas vezes na UTI, quando a pessoa, por exemplo, ela vem de um procedimento e é um procedimento que ela tá um pouco com torpor, tá um pouco grogue, né? Tá um pouco sedada, ou no processo de sair da sedação, de superficializar a sedação, vai acontecer o quê? O paciente pode precisar, pode estar com vasoconstricção renal e pode precisar usar uma sonda. Qual é a preferência? É usar aquela sondinha de alívio. Porque o paciente com sonda vesical é um paciente crítico, é um paciente que aumenta o risco de íris. Os catéteres hidrenos e cavidades estéreis, também contaminação exógena, dreno pleural, PIC, que é a pressão intracraniana, todos esses catéteres, eles ficam, sim,
no aumento do risco de IRAS. Nutrição parenteral favorece também a contaminação das soluções do sistema, claro, se essa nutrição for o quê? Manipulada. E nutrição enteral, que é a distensão gástrica, refluxo, vômito, risco de broncoaspiração. Então, todos esses elementos, quando se coloca diante do paciente crítico, eles são elementos, no geral, invasivos, né? Sobretudo porque o mecanismo de inserção, manutenção, eles vão degradando também o paciente e vai trazendo mais infecção respiratória, infecção, é, a infecção na assistência à saúde. Mais condições. Paciente crítico com uso de bloqueadores de próton e antiácidos. No geral, o meio gástrico, ele é ácido e deve continuar assim, porque assim vai eliminar algumas bactérias importantes. Sobretudo, quando a pessoa toma antibiótico, no geral se passa os bloqueadores de hidrogênio, se passam protetores gástricos, se passam alguns protetores que terminam ajudando a flora. Mais especificamente, o antiácido e os bloqueadores de próton, ele predispõe a pneumonia por reduzir a acidez gástrica e favorece o crescimento de microbiota entérica no estômago. Então, até o uso dessa medicação tem que ser o quê? Controlada. Antimicrobianos, eles podem favorecer a proliferação de micro-organismos multiresistentes, caso não seja utilizado da maneira correta. Diminuição do nível de consciência, redução da mobilidade corporal, acúmulo de secreção respiratória, inibição do reflexo de tosse, risco de aspiração por secreções orais e pneumonia. E desnutrição progressiva, jejum prolongado, suspensão de dieta sólida, baixa aceitação alimentar, aumento das demandas metabólicas e redução da massa muscular. Então, o ideal é que a gente veja esses possíveis problemas e seja precavente em relação à assistência do paciente. Trauma grave. Vai diminuir a função celular e humoral do sistema reticuloendotelial. E cirurgias abdominais extensas aumenta o risco de pneumonia por uso de anestesia, acúmulo de secreção respiratória e lesão do diafragma, com prejuízo à expansão pulmonar. Então, a gente tem também essas duas situações. Até aqui, gente, como é que tá? Tá tranquilo? Sim. Tranquilo. Deixa eu pegar um negócio aqui pra mim rapidinho, que eu esqueci. Um minuto, gente, um minutinho. Pera aí. Certo. Um minutinho.
Voltei aqui, gente. Foi mal. Vamos lá. Então, até aqui, nenhuma dúvida, né? Então, a gente está vendo agora. Deixa eu compartilhar com vocês. Nós estamos vendo agora todos os elementos que causam as infecções relacionadas à assistência à saúde. E eles são do dia a dia do hospital. Então, todos esses elementos de como infectar o paciente estão no dia a dia lá no hospital, certo? E vocês estão manipulando também, estão no processo de assistência de cuidado com esses elementos. Por que que as IRAs têm que ter uma abordagem multidisciplinar, multiprofissional? Primeiro, que tem que ter um empenho máximo na prevenção das IRAs, de todos os profissionais. O diagnóstico tem que ser preciso nas infecções. Uso racional de antimicrobianos. Como não somos nós que passamos os antimicrobianos, no geral, os médicos precisam de treinamento para passar os antimicrobianos de amplo aspecto para os mais potentes. Então, há uma necessidade deles desenvolverem e terem esse conhecimento, e muitas vezes o próprio hospital vai treinar os médicos nessa perspectiva. Como você já sabe, o protocolo de sepsis, por exemplo, é um protocolo muito estruturado, é um protocolo internacional. Então, esse protocolo ele é implantado, foi implantado também aqui na nossa, na nossa nacionalidade, no nosso Brasil, né? As precauções também para reduzir a disseminação de micro-organismos multiresistentes é muito importante. Há alguns estudos falando que daqui a 35 anos a gente já não tem o quê? A gente já não tem antibióticos para trabalhar com as bactérias. Obviamente, eu estou falando de uma posição estática, tecnológica, e a tecnologia ela é muito mutante, né? E muito diversificada e crescente. Então, assim, isso é uma perspectiva negativa, porém, tudo pode acontecer, né, daqui para 35 anos. Agora a gente vai trazer nossa primeira pergunta. Vamos discutir aqui, hein? Pegar um laserzinho aqui. Aqui, ó. Primeira coisa, o que é uma medida de descolonização? Fico na dúvida se vocês sabem o que é isso. Porque vão pensar, colonizar é o quê? É invadir, não é isso? Eu colonizei aquele país, eu invadi aquele país. No nosso corpo acontece da mesma forma, né? Colonizar o corpo, infecção do corpo. Se eu falar descolonizar, eu estou dizendo o quê? Eu estou retirando o que foi colonizado. Então, medidas de descolonização. Olhem muito bem esse termo, que esse termo ele é perigoso. Então, quais são as medidas de descolonização, Pro? Vamos ver? Terapia medicamentosa, banho com degermante com clorexidina. Essa clorexidina é uma clorexidina degermante. Daqui a pouco a gente fala da questão. Leito individual, precaução de contato gotícula e aerosol, leito de isolamento. Divisórias de material de fácil limpeza e desinfecção com corrente terminal. Cortinas com contaminação cruzada.
aspectos arquitetônicos que viabilizem as precauções e estruturas adequadas para a higienização das mãos. Essas condutas são medidas de descolonização. Isso quer dizer o quê? Que a primeira questão está falsa. Todo mundo agora que botou falso na primeira tá no páreo. Por que não é verdadeira? Vamos olhar, vamos voltar para ela? Olha o que ela fala. A terapia medicamentosa, quais são as principais medidas de descolonização? Aí vem. Terapia medicamentosa, checa. Banho com clorexidina, sim, mas clorexidina alcoólica? Não. Já pensou tomar banho com clorexidina alcoólica? Ia arder bastante, viu? Lavagem das mãos, sim. Roupa privativa? Não. Roupa privativa nem é EPI. Roupa privativa é proteção individual. Ou seja, medidas de descolonização são terapia medicamentosa, banho com clorexidina, mas clorexidina desgermante e lavagem das mãos. Ou seja, o que está errado é o banho com clorexidina alcoólica, não é essa. É o sabão, não a alcoólica. E roupa privativa, que também não entra nas principais medidas de descolonização. Então, todo mundo que colocou essa falsa, segura para ver se não acertou, mas se você colocou ela como verdadeira, você errou toda a questão. Certo? Então, a gente vai trabalhando aqui agora as medidas. Primeira medida, a medida mais eficiente de todos os tempos, há muitos milênios, é a medida geral de prevenção e controle de IRAS na UTI, que é, claro, a higiene das mãos. A gente também traz agora dois processos de pensamento. Qual é mais eficiente? Já falei sobre isso com vocês. A higiene das mãos com água e sabão ou com álcool 70? Qual é mais eficiente? E eu já falei. Eficiência está relacionado a maior bactericida. E quem é o bactericida? O álcool 70. Lavar com água e sabão é tirar sujidade. Não confundam isso. Isso cai de forma bastante sutil. Efetividade, álcool 70. Sujidade, água e sabão. Beleza, gente? Então, nós temos também aqui é uma medida geral de prevenção e controle. Aí pronto. Não é de descolonização, é de prevenção e controle. Aí eu tenho as luvas, eu tenho a roupa privativa, né? Ela protege o profissional, não tem eficácia na prevenção das IRAs, mas ela protege o profissional. Essa aqui não é adequada na UTI. Medidas gerais. Restrição de visitante ou acompanhante não se justifica para a prevenção das IRAs. O que é que vocês acham disso, gente? Vocês concordam com isso? Não concordam? Se concordam, por quê? Se não concordam, por quê? O que é que vocês acham? Você acha que o acompanhante atrapalha a opinião de vocês? Eu acho que atrapalha, porque é mais uma pessoa trazendo sujidade de fora para um ambiente que deveria estar controlado. Hum. E quem é que concorda? Quem concorda? Quem discorda? Eu concordo porque ajuda no processo de saúde e doença do paciente. Concorda que a abertura para acompanhante piora ou melhora? Melhora. Calma, Pro, é visitante ou acompanhante? Ou os dois? Qualquer um dos dois. No geral, eu tô falando de acompanhante, né? O que fica mais permanente no hospital. Se for o que fica permanente, eu discordo, porque o acompanhante ele ajuda a tranquilizar aquela pessoa que está ali internada. Que mais? Agora, já visitante, eu não concordaria, porque o visitante ele vai estar transitando. Então, ele traz da rua para dentro da UTI.
Entendi. Entendi, Jane. Quem mais, gente? Quem concorda com o Jane? Quem discorda? Mas aí é um gume de dois lados, porque, tipo, por mais que o acompanhante ele fique no hospital, ele ainda sai para comer alguma coisa, ele ainda sai para atender o celular, ele ainda faz alguma coisa que vai trazer infecção, querendo ou não. Então, tipo assim, por uma questão física, tipo, biológica, é ruim para o paciente. Mas por uma questão de psicológico, que vai fazer melhor a ele, ter aquela companhia, uma pessoa conhecida, aquela coisa, vai fazer bem. Então, é algum de dois lados. Infelizmente, não tem uma resposta que eu acho que tipo, seja concreta. Ele faz bem, mas também vai fazer mal. Certo. Messer falou o seguinte, Patrick. Depende, tem acompanhante que chega para somar tanto na melhoria do paciente quanto para ajudar a equipe, mas tem acompanhante também que só Deus na causa. Já chega para aquela discórdia. Quem mais? Tem mais alguém com opinião sobre isso? Eu acho o seguinte, que partindo da questão de controle de infecção de fato, se não tiver o acompanhante, seria melhor. Nesse Hum, quesito, eu acho interessante a ideia do acompanhante, porque, como as meninas falou, ajuda no processo, em alguns casos, ajuda nesse processo de saúde e doença do paciente, né? Porque vai trabalhar com a questão psicológica dele, enfim. Mas no que diz respeito a infecções, não ter o acompanhante seria melhor. entendi, Jamile. Pode falar, Liel. Exatamente, professora, eu também concordo com a colega, né? Até porque se o acompanhante está acompanhando o paciente, ele não vai ficar exatamente com a refeição do hospital. Ele vai sair para comer alguma coisa, ele vai sair porque o ar-condicionado é insuportável, ele vai sair para ver alguma coisa lá fora. Então, ele não vai ficar exatamente ao lado do paciente o tempo todo. Então, se querendo ou não, ele vai trazer infecção para dentro da unidade fechada. O Entendi. próximo Elisângela, né? Kelly, tem, pode falar. tem uma questão também, né? Realmente faz sentido, até porque em dois hospitais que eu também já fiz estágio, não pode acompanhante, só pode visitante, né? Que é diferente. Mas se, né, tem esse controle de infecção, por que que as UTIs pediátricas é obrigatório ter o genitor? É. Mas como é que funciona, então, a parte de controle de infecção? Se tem o acompanhante, porque é obrigatório? Vamos falar sobre isso. Daqui a pouco vamos. Deixa eu Pronto, pegar o segura gancho Mas da aí. nessa, colega mas nessa e situação, deixa o eu acompanhante pegar. recebe, a alimentação recebe tudo, por isso que ela tem que ficar, a genitora. Ela recebe tudo, é como se ela estivesse internada junto com a criança. Mas nesse caso, não seria o caso de a unidade fechada não ter o acompanhante, ser responsável do próprio setor, o acompanhante ir só pelo menos para pegar o boletim médico? Até porque se tiver de fato um acompanhante, vai levar sim essa infecção para dentro para dentro da unidade fechada. Porque assim, eu falo porque eu estagiei em um certo hospital aqui em Salvador, em um hospital particular, e que não tinha só o acompanhante. Então, acesso era de 10 a meio-dia, de acompanhante era livre. Tinha, sim, a questão de usar máscara, de lavar as mãos para entrar na unidade fechada, mas entrava. E o acompanhante estava ali, então não era só o acompanhante, era o acompanhante, era o médico que ia, eram os residentes que iam fazer a visita. Então, assim, querendo ou não, todo mundo levaria sim. Pronto, beleza, Elisângela. Professora, Elidiel, você quer eu falar? acho, Levantou a mãozinha aqui. eu acho que se for seguida Evaldo, realmente, pode falar. tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Eu acho que se for seguida realmente os protocolos para poder evitar a contaminação, entendeu? Tipo, lavar as mãos, enfim, usar o EPI, eu acho que não aumenta o risco, sabe? De, tipo, ter um acompanhante lá dentro, entendeu? Eu acho, seguindo certinho o protocolo, eu acho que não aumenta. Pronto. Então, vamos ver o que as pesquisas científicas falam. Vocês estão falando numa perspectiva individual, intimista, das experiências que vocês tiveram, alguns como técnico, outros como acompanhante, outros como estagiário. Mas o que que as pesquisas falam sobre isso? Então, toda vez que a gente fala assim sobre um tema, a gente tem que perguntar o que que a ciência fala sobre esse tema, certo? E aí a gente vai trazer algumas
divergências aqui no grupo. Vamos entender. Pronto. Aí, beleza. Tem assim, medidas gerais de prevenção e controle das iras na UTI. Pronto. Restrição de visitantes ou acompanhantes não se justifica para a prevenção das iras, né? Alguns de vocês falaram, não, Pro, eu tive experiência e o visitante tá levando, não, Pro, aconteceu isso e eu vi que não foi legal. Aí o Valdo chegou a falar agora, não, professora, mas se seguir os protocolos, eu não vejo por que não ficar os acompanhantes, não vai aumentar. Então, o que que a ciência fala sobre isso? A ciência é muito clara em relação a isso, muito corretiva. Se os acompanhantes estão na unidade hospitalar e eles seguem os protocolos, não aumenta. Aí tem uma pesquisa muito interessante, se vocês quiserem ler, do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Lá no Hospital das Clínicas, eu tive o prazer de conhecer e fazer uma visita técnica, inclusive, dentro da UTI, quando eu era do Congresso. E nessa visita técnica, eu pude perceber que a ala pediátrica tinha 2 genitores, pai e mãe, ou então pai e avó, ou então mãe e avó, tia, sempre ficava 2. Um ficava de forma contínua, almoçava, fazia todas as refeições no local, e o outro tinha liberdade para fazer algumas refeições fora. Isso quer dizer o quê? Naquela unidade, fez a pesquisa de quantos pacientes tiveram infecção relacionada à assistência à saúde antes de abrir a UTI. E aí você vai ter lá a porcentagem. Se eu não me lembro, se eu não me engano, era 3,7. Com os acompanhantes, caiu para 1,2. Aí eu entendo uma coisa importantíssima agora. A gente, aqui nessa perspectiva e visão de Salvador, a gente tem uma visão muito errada em relação ao acompanhante. Eu digo a vocês que quando eu cheguei na UTI lá de Porto Alegre, eu fiquei extremamente espantada. Obviamente porque eu venho numa realidade de Salvador. Se você vai no Albert, no Sírio, todas as unidades com baixa, unidades padrões, UTIs padrões, têm acompanhante fixo. Aí eu pergunto a vocês o seguinte: por que isso acontece? E por que às vezes a gente não vê uma realidade dessa acontecendo? Porque a verdade é essa, né? Acho que o Luan levantou a mão, daqui a pouco eu dou a palavra para você. Por que que isso acontece? E por que às vezes a gente não vê essa realidade? Porque a gente tem um tipo de acompanhante visitante que não está sendo treinado. E aí você fala assim, mas e se ele sair, se ele voltar? Toda vez que ele sair, e ele voltar, ele vai ter que trocar de roupa, ele vai ter que lavar a mão, ele vai ficar com acompanhante. Ele pode sair quantas vezes? Contanto que ele faça todo o protocolo para entrar. O acompanhante, ele fiscaliza o trabalho do profissional e isso incomoda muito o profissional. O acompanhante, ele faz perguntas, ele quer saber, o acompanhante quer interagir, o acompanhante está ligado em tudo, o acompanhante quer participar. E pode também ter aquele acompanhante que não faz isso, mas ele está lá como uma figura trabalhando o que vocês falaram em relação ao emocional. Então, não é o que eu acho, né? Quando eu trabalhei só aqui em Salvador, eu tive experiências diversas. Não é o que eu acho, é o que a pesquisa científica fala. Restrição de acompanhante não justifica para prevenção de iras. É todas as pesquisas, não só nacionais, internacionais. Então, agora vocês têm que desconstruir esse processo. Alguns de vocês vão trabalhar no hospital de ponta. E vocês precisam precisar conviver com todo tipo de acompanhante. Mas uma coisa é certa, a gente, na posição de enfermeira, de enfermeiro, tem que saber com acolhimento, introduzir todos os protocolos com os acompanhantes. Todos, até com os visitantes, porque tem lugar que tem acompanhante de forma contínua e visitantes. Lá no São Rafael, onde eu trabalhei, era acompanhante permanente. Ainda tinha os horários das visitas. E o índice de infecção lá era baixíssimo. Porém, para o acompanhante entrar, ele fazia toda uma capacitação. E a gente, os técnicos e as enfermeiras e os médicos sempre estavam, ó, batendo, batendo, batendo. Então, isso depende de quê? Depende da estrutura que a unidade hospitalar oferece para acolher e receber esse acompanhante, esse visitante e o treinamento que é executado. Então, o problema não é o acompanhante, não é o visitante, é a desestrutura da unidade hospitalar. Por isso
que as pesquisas trazem, que não se justifica para a prevenção de íris, tá? Mas eu vou ouvir vocês agora. Espera aí que eu vou abrir aqui para vocês falarem, que eu acho que alguém... Aí eu trago a Sobrate, que é a Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, que ela fala, humanização, abra seu coração, abra sua UTI, campanha de abertura das UTIs para a família. Essa foi uma campanha, acho que foi 2014, essa campanha, para justamente mostrando, através de pesquisa científica, a importância do acompanhante, e esse acompanhante deve ser treinado, deve ser sensibilizado, deve ser inserido no cuidado. Eu acho que é isso. Peraí que eu vou dar a resposta. Vou dar a palavra aqui. Pode falar. Jaine. Jaine. Luan também estava com a mão levantada. Quer falar ainda, Luan? Primeiro Jaine, depois Luan. Pode falar, Jaine. Então, na questão do acompanhante, eu acho que é mais por conta dos profissionais hoje, porque o acompanhante hoje, ele questiona, ele vai na internet, ele busca o que está acontecendo, quando fala a questão até mesmo de medicação. Aí tem muito acompanhante que chega e fala, será que é essa medicação mesmo? Porque aqui na internet eu vi isso, isso e isso. E isso acaba confrontando o profissional. Então, muitos não gostam e acabam criando essa rixa. Porque quando eu fiquei internada há 7 dias. E a minha mãe, tudo ela perguntava, porque ela já estudou sobre. Será que essa medicação realmente é necessário? Ela acabou de tomar outra medicação. Então, havia aquele confronto. E aí eu percebia que o médico não gostava, a enfermeira. Só que quando minha mãe falava, aí eles, não, realmente, possa ser que tem outra medicação que é mais leve, para não ficar tomando a medicação tudo forte. Porque medicação com corticoide acaba gerando outras coisas, né? É isso. Tem esse lado que é o lado do acompanhante autônomo, né? Mas mesmo independente dele ser ou não, viu, Jaine? Abrir a UTI para um acompanhante é positivo. Eu acho que aqui falou a Alessandra, né? Depende de muitos fatores, principalmente do quadro de gravidade que o paciente se encontra, no nível de controle, acompanhamento, sim, vai ter, é multifatorial. Pode falar, Luan. É isso, professora. Quando eu li a pergunta logo de início, eu concordei, né, que justificava. Só que no decorrer que eu estava ouvindo meus colegas explicarem, eu concordo com o que o Valdo falou. Eu sei, antes de você explicar mais ou menos, essa breve explicação, eu já estava refletindo sobre isso. Pode parecer mentira minha, mas eu estava refletindo sobre essa questão que, por exemplo, por mais que a gente esteja levando sujidade, bactéria de fora para dentro da UTI, eu acho que o que falta de fato é justamente o que você acabou de falar, que seria as orientações. Até porque quem está indo para dentro não sabe, não tem um conhecimento sobre tal coisa, por mais que pesquise na internet, né? Não tem aquele conhecimento a fundo, não sabe por quê. Então, a pessoa vai entrar lá preocupada com o seu familiar, ou com o seu amigo, o que seja. Mas a pessoa ela vai entrar pensando no bem-estar da pessoa, mas não tem, se não tiver essa devida orientação, ela não vai seguir. Então, eu acho que é como você mesmo falou, Anne, que falta, de fato, a orientação para os familiares, para os amigos, que vai estar indo para dentro do hospital, ficar próximo do leito, né? Porque aí vai reduzir a grande quantidade que ele vai estar levando para dentro e vai começar a ter o controle dentro do... Ele já está controlado, então ele vai ficar mais controlado ainda, por mais que ele esteja indo para dentro do local, entendeu? Sim, sim, claro, com certeza. Então a gente já sabe que o que a pesquisa científica fala é que o acompanhante ele agrega, não desagrega. E que muitas vezes pode cair essa pergunta de forma mais transversal para vocês, e você já sabe que as pesquisas falam sobre isso. Lembre-se o seguinte, ó, as nossas experiências, elas são pontuais. Eu já tive experiência de unidade hospitalar, que o acompanhante não trazia benefício, mas também o acompanhante não tinha estrutura para eles. E eu já trabalhei em um hospital onde o acompanhante era extremamente estruturado e o índice de infecção era baixíssimo. Então, eu já vi os dois lados, e sim, é multifatorial. A Alessandra falou aqui também, eu acho que Juliana também falou alguma coisa aqui. Estava lendo as respostas das meninas.
é Juliane, né? Em relação aos itens obrigatórios, tal, tal. Então, assim, tudo isso vai depender de qual é a relação do hospital com esse acolhimento. Liriel, quer falar? Liriel, eu vi sua mão Próxima, levantada. tô ouvindo que a primeira pergunta eu tava tentando responder e o microfone não estava funcionando. Tô ouvindo, pode Pronto, que falar. bom. Eu acredito também que seja mais por uma questão estrutural também do hospital, né? Como a senhora mesmo falou. Porque por mais que os acompanhantes estejam ali saindo e entrando do hospital, se o hospital ele tem uma estrutura que faz a higienização correta, faz ali os métodos de asepsia e antiasepsia corretamente, né? Não corre tanto esse risco de ocorrer essas infecções, porque o local ali está estéril, né? Não tem muita a a cultura de germes e bactérias que os visitantes podem trazer. Foi isso, basicamente. Isso, não, com certeza, é um local limpo, né? Mas, no geral, observe que a estrutura, ela depende muito do investimento que você dá nisso, né? Em trazer a UTI, trazer o acompanhante para dentro da UTI. Aqui em Salvador, é muito, gente, aqui é muito arcaico. Você não tem noção de como aqui é atrasado. Se eu falo, eu já dei uma vez uma aula de segurança do paciente em outra disciplina, em outra instituição, no Rio de Janeiro. Quando eu fiz essa pergunta, foi totalmente diferente das respostas, porque eles estão habituados a ter unidades hospitalares públicas, inclusive, totalmente abertas para o acompanhante. É impressionante como Salvador, ela realmente está muito anos lá atrás, bem atrás, em relação ao processo de humanização do acompanhante dentro da unidade. Pode falar, Kelly. Eu queria também acrescentar, principalmente referente à higienização das mãos, que é um desafio ainda, infelizmente, para os próprios profissionais de saúde. E não é só enfermeiro, é todo mundo, médico, tudo. Sim. Imagine como é que vai ser para educar esse familiar, sendo que o próprio profissional, ele não faz, né, essa técnica tão importante para reduzir essa infecção. Aí a gente já tem outra questão de sensibilização, né? Do profissional, que aqui uma das coisas que é bom que você já trouxe isso, Kelly, é justamente a parceria com a CCIH e o RH, que é a Educação Permanente e Indicadores de Qualidade. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a maioria das vezes, o coordenador geral dessas comissões são enfermeiras e enfermeiros. E a pactuação é justamente, a parceria é educação continuada, educação permanente, educação em loco. Trabalhar com indicadores, trabalhar com a política de saúde e segurança e não com a política punitiva. Então, a ideia, na verdade, é que os profissionais sejam o principal exemplo desse processo, para que os acompanhantes também sigam esse processo. É um conjunto mesmo, tá certíssimo. Gente, mais alguém queria falar? Ou eu encerro aqui em Kelly? Aqui, ó. O que vocês também falaram um pouco. Os micro-organismos presentes no ambiente hospitalar precisam ser o quê? Carreados até um local de entrada do paciente em quantidade suficiente. Ou seja, um local que tem, um hospital que tem, uma unidade hospitalar que tem, aquele dispensório de álcool, pias espalhadas, protocolos, comunicação, enfermeiro e técnico atuante. A equipe médica, dando exemplo, também é atuante. Olha quantos fatores. Aí eu já falei, né? Então, o problema não é o acompanhante. O problema é a principal, o maior problema, acho que é o grande elefante branco das UTIs no Nordeste, principalmente em Salvador, é a relação a estrutura acompanhante e profissional. Em João Pessoa, que é também uma unidade do Nordeste, eu fiquei na UTI com meu avô o tempo todo. Em loco na UTI. Eu ficava lá de manhã, de tarde e de noite. Porque, mas ele é idoso, ele tem direito. Mas todos os outros que não eram idosos tinham acompanhante. Ou seja, isso é um ganho, sim. Porque é um ganho. Porque eu cobrava, muda o seu decúbito do meu avô. Gente, deu 2 horas. Quer que eu ajude na mudança? Eu olhava se estava fazendo asepsia com suave, as medicações. É claro, vocês vão dizer, não, mas você, pro, beleza, eu com jeitinho falava. Porém, outros acompanhantes também falavam do jeito deles, cada um com sua expertise.
E ter o acompanhante também ajuda muito na questão da relação do paciente com o meio, né? Até a nível de orientação, quando é idoso, por exemplo. Ele me via, eu dizia, olha, meu avô, são 8 da noite, e eu ia falando também para ele. Então, tudo isso é o acompanhante presente dentro da unidade. Mas se esse acompanhante, por exemplo, não é um acompanhante da área de saúde, e ele não tem estrutura para estar ali, realmente, o que vocês falaram vai fazer todo sentido. Por isso que eu digo a você, as pesquisas não trazem o acompanhante como um problema. As pesquisas trazem a falta de estrutura, certo? Para a gente desmistificar esse processo. Medidas gerais também, que é a limpeza com o profissional da higiene aqui, ó. Geralmente ela vai limpar todos os locais. Tem que ser laváveis. Cortina, chão, parede, teto, tudo tem que ser lavado. Desinfecção de bancadas, trabalho, outras superfícies, todas têm que ser realizadas. Uma coisa que eu percebia muito, que eu fiquei bastante assim, né, achei muito relevante na pandemia, que a gente fazia lá no São Rafael, é o suave de controle. Para mim, eu não tinha visto em outros hospitais. Então, o suave de controle, para mim, mostra o quanto o hospital está comprometido. O paciente tinha alta, saía do leito. Vinha o pessoal da higiene e limpava. Vinha o pessoal novamente da higiene e fazia a limpeza fina. E aí vinham os técnicos de enfermagem, claro, o técnico limpava o monitor e as bombas. Lá é o técnico que limpa, certo? Pronto. Realizou, aí vem a enfermeira com o suave, que é aquele, tipo, parece um cotonete grande. E aí ela vinha na bomba, um suave, monitor, um suave no chão, um suave na parede, geralmente na parede perto do paciente, na maca, e a própria maca. E aí mandava os suaves. Quando o laboratório dizia assim, não, não tem bactéria, o leito está aberto. Se isso não é uma forma de controle extremamente, ó, cercada e importante, porque o paciente, muitas vezes, não tem nada a ver com o acompanhante, nem o profissional. O próprio leito do paciente não está bem arrumado, não está bem higienizado. E aí sai um paciente de Klebsiella e entra um paciente que não tem Klebsiella. Daqui a uns 3 dias lá vai o paciente com Klebsiella. Será que tudo é sobre acompanhante, tudo é sobre profissional? Não. E esse controle importantíssimo, que é o controle do leito. Então, essa é outra medida geral de prevenção e controle das IRAs. O cuidado com o leito, a desinfecção de leito e também de bancadas. Aí, aqui tá alguns desinfetantes químicos, né, de superfície. Geralmente tem uma ação tensoativa que destrói e desnatura as bactérias. Os micro-organismos, limpam e desinfetam ao mesmo tempo, geralmente base quaternária, amônia, biguandinas, monopersulfato de potássio, glicoprotamina, todos esses são materiais que servem também de prevenção e controle. Padronização do processo de limpeza, a equipe de limpeza tem que estar toda afinada. E desinfecção de superfícies fixas, mobiliárias, equipamentos, e deve estar muito claro quem limpa o quê também. E deve ser elaborado um conjunto com a CCIH, na enfermagem do serviço de higiene de limpeza que tem que ser treinado. A RDC da Anvisa 15, 2012, ela dispõe sobre boas práticas de processamento de materiais esterilizados e também processamento adequado, estrutura física hospitalar, recurso tecnológico humano e todo processamento de limpeza. Aqui, ó, alguns materiais que vão para quê? A gente já estudou um pouquinho isso em centro cirúrgico, né? Vocês estudaram. São as divisões dos elementos críticos, não críticos e semicríticos, e quais são as limpezas, né? Lembrando que aqui, no geral, a gente tem a divisão de Spaulding, que é esse aqui para ajudar na função pulmonar. Tem os críticos, por exemplo, um pouco considerado, e o não crítico, que é aqui, ó, o não crítico, certo? Então, a gente consegue dividir os elementos, e para cada elemento eu tenho um cuidado específico. Para alguns terão esterilizações, aqueles que suportam a esterilização. Outros vão para limpeza com desinfectante
e outros vão para a limpeza corrente, que é a limpeza mais simples. Gente, até aqui deu para pegar legal? Vocês trouxeram várias contribuições, né, vivências que vocês tiveram nas suas experiências, é muito importante quando vocês trazem essas experiências. Tem um elemento que eu já falei para vocês, muito importante, que é a intubação traqueal. A gente já estudou isso lá, então eu vou cobrar isso novamente, tá certo? Em ventilação mecânica, a gente trabalhou com alguns cuidados, né, importantes para o paciente ventilado, intubado. Um deles é o decúbito, de 30 a 45 graus. Evitar a distensão gástrica com o uso de antiácidos. Esse paciente não pode ter distensão gástrica. E esterilizar ou desinfectar em níveis médios os artigos reprocessáveis e não compartilhar artigos de assistência respiratória entre pacientes. Às vezes, sabe, gente, eu fico assim olhando, a gente fala assim, não, mas o acompanhante é terrível, eles levam as coisas, tal, 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 tal. Não estou dizendo que não possa ser, que não possa acontecer, porém, eu tenho um ambu de um paciente, o paciente tem alta, morre, e aí eu pego o mesmo ambu, que já às vezes até utilizei, e passo para outro paciente. Pega um termômetro, e o termômetro serve para 100, todos os pacientes da UTI. Aí depois fala, é o acompanhante, mas olha a estrutura compartilhada, que não deveria ser compartilhada. Não precisaria estar em isolamento, não. Não pode ser compartilhado, certo? Então, a gente tem esse tipo de compartilhamento de artigos de assistência que não deve ter. E respeitar as trocas periódicas. Aí, quer dizer, o paciente entrou faz 3 dias, está com a mesma máscara de nebulização. É óbvio que para esse paciente vai ter um aumento de IRAS. Tem prazos, né? E geralmente é 24 horas. Os circuitos ventilatórios e umidificadores têm que ser trocados, os inaladores, os nebulizadores, ressuscitadores manuais, espirômetros e sensores de oxigênio, e o soro fisiológico é 0,9% para a umidificação. Então, isso também vai ajudar o quê? A umidificação ajuda que não tem infecção a nível de infecção respiratória, porque a umidificação também estimula o quê? A liberação de secreção. Drenar periodicamente o condensador do ventilador, utilizar canotraqueais com sistema de aspiração do espaço supraglótico. Aspiração também é um procedimento necessário para muitos pacientes. Realizar aspiração rigorosa antes da remoção do tubo. Isso é importante, porque quando você desinsuflar o balonete, pode cair muita secreção na via aérea lançada. Fisioterapia respiratória contínua, higiene oral rigorosa. Eu contei a vocês, eu não sei se eu contei a vocês. Hum, uma situação que eu tive, acho que eu vou contar para vocês. Eu tive uma situação na UTI impressionante. Tinha um paciente que ele chegou para mim, foi no São Rafael, foi na pandemia, já estava no final da pandemia. Esse paciente, ele chegou muito grave, ele não tinha vacina, inclusive, esse paciente. E era um paciente idoso, ele chegou bem grave. Aí, ok, a gente tratou o paciente, cuidou do paciente, o paciente chegou entubado. Estubou o paciente foi melhorando, melhorando, melhorando. Ok. Planou o paciente, desplanou o paciente. Pronto. Aí, o médico veio falar comigo. Enfermeira, você tá com o paciente tal? Lá, nós somos leito fixo, né? Eu falei, tô. Porque o paciente, as técnicas. Não, ele falou como é. A enfermagem não está fazendo higiene oral no paciente. E eu imediatamente levantei para olhar. Porque ele falou que o paciente estava a boca estava extremamente suja. E eu cheguei lá no paciente e realmente estava. Eu fiquei, claro, de cara, né? Eu falei, não, tudo bem, ok. Eu vou acompanhar esse paciente e isso não vai acontecer mais. Fiquei assim, falei com a técnica que estava comigo era muito boa. E eu fiquei, estranhei mais ainda. Falei, rapaz. Aí eu falei com ela, tal pessoa, foi o que aconteceu, tal, 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 tal. E ela falou, Anne, eu fiz higiene oral nesse paciente. Tava cheio de encapsulado, tava cheio de hematoma, língua saborosa. Eu limpei tudo. Eu limpei tudo. E ela falou, mas quando o médico foi me mostrar, não tava assim. Eu falei, eu não tenho como acreditar nela, eu não acreditei. No primeiro momento, eu fiquei desconfiada.
Beleza. Aí o que eu fiz? No outro dia, eu tava de 2 MTs consecutivos. No outro dia, eu cheguei na unidade e fui nesse paciente. A general dele estava péssima. Falei, não é possível que todo mundo esteja vendo isso, não esteja fazendo. Aí eu peguei, tirei uma foto. E eu fui fazer higiene. Eu mesmo fui fazer. Peguei o sucção, peguei a escova sucção, peguei todos os enxaguantes bucais. Lá vai eu fazer higiene. Depois que eu fiz minha visita, fui fazer higiene, eram às 9 horas. A técnica já tinha dado banho, eu falei, não precisa fazer higiene oral, quem vai fazer higiene oral sou eu hoje. Fiz higiene oral, a língua cheio toda sabugosa, cheio era tipo uma crosta. Eu tirei. Eu tirei com pinça algumas coisas, né? E eu lavei, conversei com o paciente tava lúcido. Lavei, limpei, escovei o dente. Tirei uma foto. A boca ficou, assim, fantástica. Eu tirei a foto. Pronto. Isso foi 9 da manhã. Quando deu 14 horas da manhã, lá veio um médico cirurgião, com toda a arrogância do mundo todo, vindo pra mim. Enfermeira, o paciente não tá escovando o dente. Eu falei assim. Aí eu já fui calma, porque eu já sabia que eu ia vencer ali, né? Já fui na calma. Cheguei lá na unidade, aí enfermeira, olha a higiene oral desse paciente. Quando eu olhei, eu não acreditei. Eu falei assim, agora a gente precisa conversar sobre esse paciente. Ontem foi me feita essa petição, essa reclamação. Eu e minha técnica levou essa reclamação. Hoje eu fiz a higiene oral. Inclusive, até pedi ao médico, o plantonista, né? Para chamar o dentista. E ele tinha feito uma consulta. Lá tem consulta interprofissional. E ele chamou. E eu fiz toda a higiene oral. Eu vou te mostrar a foto. A primeira foto quando eu cheguei. Aí eu mostrei a foto quando eu cheguei. Aí a técnica me ajudou a filmar. Eu fazendo a higiene. Ela tirou foto. Eu fazendo a higiene. Depois a higiene oral. E como estava agora, o médico não acreditou. O médico falou assim: impossível. Que em pouco tempo esse paciente está desse jeito. O paciente ele tinha um excesso de saliva absurdamente grande e formava crosta na língua do paciente. Uma coisa absurda, um negócio assim impressionante. Eu nunca tinha pego uma situação dessa. E aí, quer dizer, quando o médico viu isso, ele falou assim: não, a gente vai ter que investigar agora. Aí chamou o dentista, o paciente usou laser, o paciente usou atropina sublingual, tudo que você imaginar, esse paciente utilizou. E ele tinha era uma forma de aceleramento de formação de próstatas e formação de afta na boca do paciente. Ou seja, ele tinha uma condição clínica que levava a isso. Mas para mim foi uma grande lição, porque logo depois o paciente entubou. Ele piorou e entubou. E a higiene oral ficou na minha mente, porque muitas vezes nós, como enfermeira, delegamos a higiene oral realmente para o técnico, e nem às vezes sequer acompanhamos a higiene oral e nem olhamos, fiscalizamos a higiene oral. E muitas vezes, por exemplo, eu tive que fazer essa higiene oral, eu falei assim, não, eu vou fazer, agora eu vou fazer, porque essa situação toda, de novo, uma reclamação sobre isso. Isso é muito importante, porque o paciente intubado, se ele não tem essa higiene oral, a quantidade de bactéria, a bactéria prolifera a 100%. Aí, esse paciente com essa boca cheia de bactérias, com a má higiene oral, por exemplo, se precisar extubar o paciente, essa bactéria vai para onde? Nível pulmonar. Então, higiene oral é importantíssimo. Acompanhe seus pacientes na higiene oral. Então, a enfermeira, ela tem que ter essa capacidade de trabalhar com essas primícias de prevenção e controle de infecção de IRES. Outra situação nesse controle é a aspiração. Aqui, gente, é um circuito fechado de aspiração, certo? A gente chama de... Esqueci o nome do circuito, gente. Daqui a pouco eu lembro. Esse circuito é um circuito fechado. Você vai ver. Eu vou pegar um laserzinho aqui. Aqui você aperta para fazer a sucção. E aqui, Não é ó. o trequequé, professora? Trequequé. Obrigada, Patrick. É Patrick que falou? Foi o Valdo. Obrigada, trequequé sim. E peraí. Deixa eu botar. O traquequé é um elemento, um sistema fechado. Aí você pode pensar assim, né? Professor, para querer ser bem melhor, né?
um sistema fechado, mas aí vem as pesquisas científicas mostrar pra gente que se você não tem traqueotomia na sua unidade e fizer uma aspiração de forma correta, não tem diferença. Isso quer dizer o quê? Que a técnica também é extremamente importante na aspiração, caso vocês não tenham traqueotomia na unidade de vocês. O traqueotomia facilita? Facilita. Mas se você souber fazer uma boa aspiração, você é equivalente ao traqueotomia. Então, isso também é pesquisa. Descontaminação seletiva do trato digestivo com antimicrobianos via oral ou entérico também é uma opção. E aí a gente vem para a prevenção das infecções de corrente sanguínea. Acesso vascular principal. Pode ser acesso vascular periférico ou central. Todos esses patógenos aqui, ó, Staphylococcus, coagulase negativa, aureus, enterococcus, todos esses, Klebsiella, Cândida, podem causar infecção no paciente. Porém, o que é importante, segundo a questão que vocês falaram lá, ó, no comecinho, o que é importante? O acesso vascular. O mais importante para justamente prevenir e controlar as infecções, as IRAs, em relação à infecção de corrente sanguínea. O material do dispositivo tem que ser de qualidade, porque o material sem qualidade, ele aumenta, amplifica os problemas e as infecções. O tipo e o tamanho do catéter vai influenciar. O local de inserção, vamos pensar comigo o local de inserção? Vocês acham que é mais seguro colocar numa jugular ou numa femoral, por exemplo? A gente Na já sabe, jugular é mais seguro. com certeza, né? Experiência do profissional que realiza. Tem profissional que faz uma inserção de catéter em 20 minutos. Tem profissional que passa 2 horas. E isso, o risco aumentando de infecção, né? Duração da cateterização, o curativo que a gente faz, curativo de forma asséptica, preparo da pele para inserção, por isso a gente tem um bundle hoje, que é um tipo de checklist para acompanhar o procedimento do outro colega, e a condição de risco do paciente, que obviamente, o paciente mais imunossuprimido é um paciente que realmente precisa, né, de mais atenção. Conexões e pontos críticos, o sistema fechado, frasco de soluções colapsáveis. Eu mostrei a vocês alguns sistemas fechados, né? Em relação a sistemas de borracha, autocolabável. Isso vai ajudar também a diminuir o risco de infecção de corrente sanguínea. Conectores de borracha. E aí vem a segunda pergunta. A segunda pergunta, quem marcou verdadeiro, acertou. A maioria de vocês marcaram verdadeiro, certo? Eu acredito que quem marcou falso deve ter desconfiado, não sei, tô suspeitando, que a experiência do profissional não era um item importante. Eu acho, porque na outra vez, pela manhã, foi esse o comentário. Olha aqui, ó, os clavezinhos com borracha, ó. Aqui você passa um suave de álcool, 15 segundos, né, gente? A técnica é essa, e aí você insere a medicação sem ter que abrir para o paciente. Olha outro aqui, ó. Outro tipo. Olha aqui, um extensorzinho com o clavezinho. Olha os claves de Sorest, por exemplo, né? Aqui não, aqui, ó, também, ó. Deixa eu ver se tem. Aqui, tá vendo, ó? Borrachinha. Esse soro, ele é proibido, ó. Não pode. É um soro de sistema aberto. A Anvisa proibiu a utilização desse soro na UTI. Não pode. Esse soro é o soro que pode. Tá vendo? Olha aqui. A borrachinha. Sistema fechado. Esse aqui pode, ó. Mostra o anterior aí, por favor, Pro. Mostro. Aqui, ó. Esse. Você vê que é um sistema aberto, né? Se você abrir aqui, o soro cai todinho na hora, né? Ele é um sistema aberto, ele não tem o quê? Ele não tem aquela borrachinha de impedimento. Ele está proibido pela Anvisa, certo? Desde 2014 já está proibido. Foi 2014, 2012, viu? E esses são os novos.
Acho que eu tenho até aqui, eu até coloquei o código legal, deixa eu ver. Esse soro aqui, aí você fala assim, e esse aqui, eu vejo direto no hospital, pronto. Esse pode, porque esse eu faço medicação direta, não é isso? Eu limpo aqui, ó, com o suave e faço, eu uso todo o líquido de uma vez só. Aqui não, aqui passa, o quê? Um tempo, né? Às vezes correndo esse cristalóide. Porém, ele não deve ser utilizado. A gente também tem dispositivo fechado, mas ele não é proibido. Ele não é recomendado. O proibido é aquele soro. Aqui, 2003, a Anvisa proíbe a fabricação de soluções parenterais de grande porte acima de 100 ml em sistema aberto. Ou seja, acima de 100 ml não pode ser sistema aberto. É obrigatório o sistema fechado, que é com aqueles emborrachadinhos na saída das soluções. Ó, 2003. É antiga essa resolução, né? Aqui, ó, uma torneirinha, ó, com os clavezinhos. Importante. Beleza, gente? Até aqui. Como é que estamos? Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos para a infecção de trato urinário? Deixa eu ver. Não, a gente ainda está na infecção de corrente sanguínea. A corrente ainda. Então, medidas preventivas básicas de infecção de corrente sanguínea. Indicar o cateter venoso central de modo criterioso. Instalar o central com técnica séptica. Curativo convencional versus películas transparentes. É óbvio que a película transparente é melhor, sem sombra de dúvida. Monitorar o sítio de canulação, que é a entrada, né, dos sinais logísticos. Não molhar o catéter em conexões do banho e não trocar rotineiramente esse catéter. Tem protocolo para quantidade de tempo. Trocar equipes e conexões em geral a cada 72 horas. Professor, isso pode alterar de local para local? Gente, muito pouco. Né? As alterações são poucas nessa perspectiva aí. Lipídios, nutrição parenteral e hemoderivados, a troca é 24 horas. Soro aberto também, a troca é 24 horas, né? Evitar a flebetomia, que justamente é o cateter pelo umbigo, né? Flebetomia é o risco de infecção é alto. Utilizar catéter impregnado com antimicrobiano de 2 vias, sim. O Swan-Ganz, máximo 5 dias, que é um dispositivo de monitorização. Os catéteres de Hickman, Brovik, PIC, menor risco de infecção. Então, a gente tem catéteres diferentes, com riscos diferentes também. E, claro, ainda depende do material do catéter. Esse aqui, gente, é o álcool suave. A maioria de vocês já conhecem esse álcool. Ele vai desinfectar as tampas autovedantes. Evita medicações em frascos multidose. Ou, sabe o que é frasco multidose, né? Tipo a BCG, por exemplo. Uma ampola de BCG dá 5 doses. Na UTI, deve evitar esse tipo de frasco. Aí, por isso que vocês fazem assim. Por exemplo, vocês fazem um antibiótico, sobrou metade do antibiótico. Joga fora. Certo? Não pode ter frasco multidose. Utilizar capela de fluxo laminar para preparar a medicação parenteral, isso mais utilizado na oncologia. Perguntas? Vamos para a infecção trato urinária. Esses são os patógenos. Pode falar, minha filha. Pior que os profissionais sabem, Hum. né, de todas essas ações, né, mas vai variando de um profissional para o outro, porque a contaminação acontece, né? Acontece mesmo sabendo de todos os cuidados que tem que ter, né? Cada profissional age de uma forma, não é isso? Olha, não é para ser assim, né? A gente tem uma padronização, a gente tem um controle. O que que vai diferenciar, por exemplo, você, uma profissional que é mais preparada, é a educação em saúde, é a ciência. Se você entende, Rotina, né? Uma rotina, tudo tem uma rotina. é um padrão. Lembra que a gente tem um protocolo de segurança do paciente? Não é isso? A segurança do paciente, ela tem vários itens de segurança do paciente. Um desses itens também é evitar as IRAs, que é justamente o controle das infecções. A ideia, eu sei que
é porque vocês, às vezes, veem muitos profissionais ruins. E isso, às vezes, impacta na perspectiva de vocês. Mas vocês precisam ser aqueles profissionais que mudam as estatísticas. É essa a ideia que eu quero que vocês entendam. Que o mundo que vocês olham hoje não é o mundo que se prega, não. É só o que você está olhando, é a perspectiva de vocês. Observem. Toda vez que vocês tiverem dúvida, eu falei até com uma aluna de último. Vai sair se formando agora. Falei com ela, falou assim: toda vez que você tem uma dúvida, você pesquisa onde? Você sempre fala, pesquisa científica. Eu falei, eu vou nas plataformas de pesquisa pesquisar. Fazer pesquisa mesmo, lá nas plataformas, PubMed, BBS. Eu vou trabalhar com o que é mais novo, com o que saiu agora. Eu quero material 2025. Por quê? Porque é assim que a gente constrói a ciência. Então, vocês precisam realmente pensar o seguinte: que profissional eu quero ser? Às vezes, sabe o que eu percebia na minha prática? Que eu fazia, aquela enfermeira fazia, mas aquela outra não fazia. Ó, e eu preciso continuar mantendo a minha prática. Eu vou fazer. Isso é muito importante, gente. É porque às vezes você está num lugar tão ruim, tão tóxico, tão desestruturado, que você pensa, isso é a verdade. Isso é o que acontece. E não é. Isso é o que está acontecendo naquele lugar. Eu já trabalhei em um hospital muito ruim. Eu estou dizendo a você que eu já tive essa perspectiva, mas eu não aceitava a perspectiva. Ao ponto de dizer assim, eu não quero mais trabalhar aqui. Eu preciso financeiramente trabalhar aqui. Porém, eu vou colocar uma data para sair daqui. E eu coloquei uma data, eu saí até antes da data que eu coloquei. Por que eu tô dizendo isso a vocês? Porque tem coisas que não dependem de vocês. Você entende que tem coisas que dependem de uma estrutura maior, depende de protocolos aplicados, depende de você ter como controlar, fazer esses protocolos, depende de equipe treinada, depende de indicadores, bons indicadores do hospital. E aí, quando você vai para um hospital de grande porte, bom, que prega isso, você vai ver que é totalmente diferente. Aí, quer dizer, eu trabalhava numa unidade hospitalar que eu ficava com 7 pacientes gravíssimos. Como é que eu sozinha ia dar conta de fazer todos os curativos, trocas de sonda, selo d'água, higiene oral junto com o técnico, acompanhar o técnico, mudança de decúbito de 7 pacientes gravíssimos? Eu não bebia água, eu comia mal, eu não descansava, eu ficava estressada, eu ficava tensa o tempo todo e não dava conta. E não dava conta. Isso é falta de estrutura. Às vezes eu brigava com meu colega, discutia com meu colega porque eu estava fazendo certo, ele estava fazendo errado. E ele falava, você quer que salvar o mundo, não vai conseguir. E ele estava certo de certa forma, mas eu estava fazendo minha parte. Mas o estresse, a culpa não era dele, nem era minha. A culpa era do sistema. Então, quando você me fala isso. Eita, peraí. Quando você me fala isso, eu entendo sua fala. Eu não tô de forma nenhuma criticando sua fala, pelo contrário. Eu tô dizendo a você que eu também já passei por isso. E eu sei como é difícil. Mas Eu a disse, gente. eu, Pode falar. eu falei isso porque eu estava com um paciente na cardiopulmonar e ele ia fazer hemodiálise. Sim, me Aí, no conte. plantão, veio uma técnica não, que isso é para técnica não, é uma enfermeira. Aí ela veio, preparou todo o material, o carrinho, aquelas bags para poder fazer hemodiálise. Aí eu observei o jeito que ela fez a limpeza, em um sentido só, né? Não é assim que a gente aprende. Na hora de higienizar uma bandeja, a gente tem que fazer tudo num sentido só. Aí eu observei tudo como ela fez. Aí no outro dia veio uma outra, né? Aí a outra higienizou as coisas, parecendo que estava passando sabão no prato. Aí eu fiquei assim olhando e disse, aí é por isso que as coisas acontecem, porque é o profissional que contamina, que leva a contaminação para o paciente, porque uma fez de uma forma e a outra fez de outro jeito, porque é um paciente que está ali fragilizado, aí faz hemodiálise, tudo pode acontecer com ele. Então, todo cuidado com esse paciente é o máximo que você tem que fazer.
Com certeza, mas isso é verdade, isso é uma realidade. Elisângela que tá falando, né? Acho que a Elisângela levantou a mão também para falar alguma coisa. É rapidinho. E Pode foi falar. A senhora Rose, Pro. falando aí é Rose, uma né? situação bem crítica, né? E às vezes, para o acompanhante, é decepcionante demais. E eu falo isso por experiência, né? Minha mãe ficou internada aqui 26 dias no hospital aqui de Salvador, no Otávio Mangabeira. E assim, o hospital aberto recentemente, e assim, de fato, ficou a desejar. O profissional, as medidas tomadas pelo hospital, a especialidade que não tinha, tudo era de fora, a questão nutricional também. Então, assim, para mim, enquanto estudante de enfermagem, foi decepcionante. Sim, Demais. E é aquela questão, né? O acompanhante vem para ajudar ou ele vem para atrapalhar? Porque acaba com aquela questão assim, né? Você, por mais que você pergunte, e chega uma hora que a enfermeira, não, ela não sabia mais responder o nosso questionamento. Não sabia de jeito nenhum. Chega uma hora que ela olhava para a gente e dizia assim: eu vou perguntar ao médico, eu não sei isso, eu não sei por que essa medicação, eu não sei. Então, assim, a estrutura do hospital, impecável, mas o sistema em si não permitia que o profissional avançasse. E para mim foi muito frustrante. Foi, sabe aquela questão assim: o que é que eu estou eu fazendo sei. aqui? Então, Ixi, é assim, horrível. exatamente. E aí, assim, foi frustrante demais. Infelizmente, o hospital não atendeu a nossa expectativa. Então, Isso assim, é muito foi triste, né? Porque é o seu demais. familiar que está lá e você fica extremamente preocupada, estressada, porque a gente tem também essa questão e fica desconfiada dos procedimentos e fica Ex- desconfiada dos processos. exatamente. E, assim, pouco profissional para um setor. Chegou a hora que eu perguntei à enfermeira, tinha, eu acredito que, pelo que eu contei, era 7 quartos, né? Em um andar, e eu perguntei para ela quantos técnicos e quantos enfermeiros. Uma enfermeira e 4 técnicos para um andar. Imagine, Então, quantos assim, pacientes? 5 pacientes em cada quarto. Então, assim, a demanda de Nossa. paciente muito grande, muito. Então, assim, foi frustrante demais, demais mesmo. A estrutura do hospital impecável, aberto Uhum. recentemente e tal, mas Sim, só que, novinho. infelizmente, a gente não estava ali pela estrutura, a gente estava ali para atender a necessidade do paciente, quando, na verdade, não foi atendido. Eu sei. Então, É assim, muito terrível isso. e você, como estudante, você se olha e pergunta, é exatamente isso que eu quero? Porque, sabe, o que é um profissional de enfermagem? Para fazer o quê? É isso aí? Então, assim, foi decepcionante. Imagina, isso é uma experiência para vocês. A gente pensar sobre as ilhas, lembrando que existem E, vários assim, pontos a se olhar, né? e a senhora falando isso, e me via na mente, quem dava banho no paciente era o acompanhante, quem trocava a cama era o acompanhante, a roupa da cama era o acompanhante. Eu E é falo isso porque erradíssimo. quem trocava era a gente. Era cada acompanhante que trocava. Chegou uma hora que eu perguntei à enfermeira, vem cá, o técnico só é para administrar o medicamento? Ela olhou para mim e balançou a cabeça. Só administração de medicamento, porque o resto era tudo a gente que fazia. Quer A dizer, troca do, porque a troca eles não davam do, conta. a troca da cama, o banho do paciente, a higiene do paciente, tudo era a gente, o acompanhante que fazia. E eu falo isso por experiência, porque foram 26 dias nisso aí. Pois é, aí quer dizer, você não tem a quantidade de técnicos para fazer as coisas, e aí os técnicos ficam sobressaltados fazendo medicamento o dia todo e não conseguem chegar no paciente para dar um banho. Que loucura! Que loucura! Mas é isso mesmo, triste realidade. Valeu, Elisângela, por compartilhar, e Rose também por falar. Então, a gente vai trabalhar agora nosso último ponto, é a última infecção que eu vou trabalhar hoje, que é a prevenção e controle das principais ilhas na UTI relacionada à infecção do trato urinário. Aqui são os patógenos que a gente tem: Staphylococcus, Enterococcus, Listeria, Proteus, Citrobacter, todos eles, né, Klebsiella. Quais são os principais fatores de risco para a ITU? Cateterização acima de 6 dias, ser do sexo feminino, outros focos infecciosos, diabetes mellitus e desnutrição. Aí a gente vai para a nossa última pergunta. Quem marcou verdadeiro na última pergunta estava certa ou certo, certo? Existem tipos de contaminação. Existe a contaminação que é extraluminal e intraluminar. A intraluminal, geralmente,
por criticidade do paciente, gravidade. A extraluminar é aquela contaminação que vem de fora para dentro. Lembrando que o trato urinário, ele é estéril, não é como o trato gastrointestinal, que é contaminado, esse é estéril. As medidas preventivas básicas para ITU é evitar a cateterização desnecessária, optar por alternativas como fraldas, sonda vesical de alívio, cateter suprapúbico e condom. Condom é aquele que parece uma camisinha, né? Que coloca no. Tem do masculino e tem o feminino. Técnica séptica de cateterização. Essa técnica ela tem que ser acompanhada, tem até bando para ela também. Fixação externa de cateter venoso e manter o sistema fechado. Ou seja, quando você conectar a sonda, a bolsa jamais pode ser o quê? Solta, separada, certo? E coleta de amostra tem que ser muito controlada também, tá bom? E nunca jamais pode abrir a bolsa e desconectar para coletar a amostra. A prevenção, higiene íntima, remover a sonda vesical demora o mais rápido possível. Não utilizar coleta de urocultura de rotina e não efetuar troca periódica da sonda. Sonda vesical demora, ela sonda o paciente e tira o mais rápido. Não é para ficar trocando a sonda vesical demora. Não é esse o objetivo, certo? Se você quer fazer algo mais corriqueiramente, pode usar a sonda vesical de alívio. Olha aí as perguntas de vocês. Quem marcou FVV acertou. Teve gente que marcou FVV. O que está errado no primeiro? Banho com clorexidina alcoólica e roupas privativas. Que o privativa não é descolonização. É proteção pessoal. Verdadeiro, a segunda, e verdadeiro, a terceira. Gente, alguma dúvida em relação ao assunto, alguma curiosidade, quer falar alguma coisa? Em relação às perguntas, o que é que vocês acharam? Conseguiram fazer? Acho que essa é a última. Vamos lá. Rapaz, hoje é um momento tranquilo. É um momento tranquilo. Deixa eu falar com vocês aqui. Beleza? Olha, gabaritou aqui, foi? Eu volto falou aqui que a senhora até saber, na mesma unidade, você vê a diferença de estruturas entre as UTIs. É gritante a diferença de uma UTI para outra. Pode acontecer. Se fosse na prova, não gabaritava. Deixe de coisa. Coloca na prova. As perguntas da prova é mais ou menos isso, gente. Qual é a diferença da prova para essa aí? É só que eu isolei uma questãozinha só. Mas essa aí poderia ser a questão. Letra A, letra B. Muito bem dessa aí, certo? Não tem diferença na prova. Porque o paciente, quando. Por que o paciente, quando sai da UTI, porque você falou em mudança de decúbito, tudo, né? Que todo mundo sabe esses cuidados que tem que ter. Mas por que a maioria do paciente, quando sai de uma UTI, sai cheio de lesões? Porque a assistência de enfermagem falhou. Eu já fiz parte da UTI que passou 250 dias sem nenhum paciente nosso ter lesão. Isso quer dizer o quê? A minha técnica só ficava com 2 pacientes. A Isso aí. enfermeira ficava no máximo com 3 pacientes, 4. Depende da gravidade, depende do fugulin do paciente. A gente fazia fugulin para a gravidade do paciente. Aí você me diz, o paciente saiu cheio de lesão na UTI. Ele foi sem lesão, porque às vezes ele vai com lesão, né? Ele foi sem lesão e saiu com má assistência de enfermagem. Mas é porque a enfermeira é ruim, é porque a técnica é ruim. Eu não estou questionando isso. Não é meu o questionamento. número de profissionais para o número de pacientes. Alguém falou, eu acho que foi a Elisângela, falou aqui que era uma enfermeira para não sei quantos leitos, uma técnica.
4 técnicas. Essa que não dava nem banho. É isso mesmo, Duas geralmente só, hospital duas público. técnicas. Não dá Duas nem técnicas e uma banho. Imagina, enfermeira. o acompanhante dava o banho, que absurdo. O acompanhante dava o banho. Imagina a mudança de decúbito. Não fazia nem a pau. Fazia, Alessandra? Não fazia. Quem disse? Só era administração de medicamentos, só. Não dava banho. Entendeu, Rosemary? Então, é por isso que a gente tem que lutar, tem que denunciar, tem que ir para a ouvidoria mesmo, tem que brigar. Porque nós somos colocados em situações assim, adversas. A gente é colocado em situações assim, adversas. Então, a gente tem que saber nossos direitos. Muitas vezes a gente passa pela nossa atividade profissional, e eu digo por mim também, já aconteceu comigo, de eu não conhecer os meus próprios direitos. Saber os meus deveres, mas não saber os direitos. E aí entender que o dimensionamento está errado. Tem que reclamar essa enfermeira mesmo. Não sei quanto não estava no gabinete, tem que denunciar o hospital. Denúncia anônima. Sabe? Porque a pessoa fica com medo também, né? De perder o emprego. Denúncia anônima. Porque ela mesma se prejudicando. Os pacientes, coitados, são os mais vulneráveis, são os que mais prejudicam. Então, isso tudo é o que a gente observa, certo? Esse assunto tem lá especificamente, gente, o local para estudar para esse assunto. Esse assunto é um assunto muito importante para avaliação. A sala estava grande parte aqui, 65. Na próxima aula, eu já vou dar fármacos, que é a aula maior, tem cálculo também, né? Se quiserem, ela podem levar a calculadora, tá bom? Para a gente trabalhar na aula. E dúvida, gente. Viva uma aula agradável, vocês participaram muito bem, certo? Deu tudo certo. Vou baixar rápido, não saia não, vou baixar aqui só rapidinho a lista. Quanto tempo dura uma febrite? Uma flebite, quanto tempo dura, quanto tempo a pessoa pode desenvolver, Olha, meu filho fazer uma ação, foi doar um sangue. certo? Pô, coitadinho. Aí foi uma estagiária. Aí ela botou o cateter, aí ele disse que ela ficou empurrando, né? Eu não tenho medo de dizer, ó, eu não sei, que eu acho melhor, ó, eu não me sinto seguro em fazer. Aí a estagiária, ele disse que ficou empurrando o catéter. Aí, em vez de chamar uma profissional com mais experiência, foi chamar outra estagiária. Aí ele disse que ficou fazendo a pressão, porque era para encher aquela bag com sangue, e quando ele voltou para casa, ele está até hoje, coitadinho, com o braço doendo, ficou roxo, tá inchado, tá tomando medicação, e até hoje não passou. Ele voltou até no lugar onde ele foi fazer a doação. Por isso que eu tô Mas perguntando quanto tempo. infeccionou? Não, não, ficou assim inchado, ficou roxo, Ficou né? demasiado, com Foi. equimose, né? Isso, Rose, hematoma, Hematoma, né? É isso demasiado. tudo. Isso, dona Rose. Jeito aí mesmo. E até hoje ele tá Depende, sofrendo. viu? Ó, fazer compressa de água quente é legal para diluir se tiver equimose. Usar hepario no local. Depende, se ficar com muito hematoma, às vezes dura um tempinho assim, às vezes dura uns 30 dias. Depende do tipo de hematoma que aconteceu. É normal, né? A demora. Porque o hematoma demora para sair um pouquinho. O edema até sai mais rápido. Mas aí faz compressa de água gelada. Se você. Depende, assim. Se tem edema, é mais interessante fazer compressa de água quente para Quente, diluir. né? Se Tá não com tem mais edema. se não tem mais edema, não tem. Só tem as manchas, as equimoses, que é aquelas manchas roxas. É melhor fazer compressa de água fria para fazer vasoconstricção. Aí sai mais rápido. Então, se tiver com edema, faço compressa com água quente. Para Só diluir o edema. edema. Se tiver só Ah, a mancha roxa, a equimose, faz compressa de água gelada. Mais rápido. água- Você vai ver que sai ah, rapidinho. Assim, rapidinho não, mas sai mais rápido. Mas é natural. Mas aí ele não teve flebite, Russo, tá certo? Só para você entender. Ele teve hematoma equimose com esse processo de edema, tá certo? A flebite é a infecção.
Nesse caso aí do filho de Rose, pode ter sido também a questão de, após retirar o catéter, não segurou, não pôs pressão no local, porque quando eu vou até tirar sangue e eu não pressiono um tempo, eu fico com o braço roxo. E quando eu pressiono, fico ali um tempo, não fico. Não, não é isso não, Jaine. É realmente a manipulação. É porque às vezes manipula, extravasa. Aí quando extravasa o vaso, aí o vaso, aí vem o sangue Acho que ela na, segurou, tentou segurar para não é, perder o acesso. na Aí, derme, na epiderme, aí vai formando os equimoses. A questão de segurar, segurar é a questão de você estancar o sangue mesmo. Não tem relação com a equimose, não. Viu? A questão. entendi. Beleza, Rose? Meninas, mais alguma dúvida, meninas e meninos? Tudo certo? Então, eu vou liberar vocês, já baixei a lista aqui, tá certo? Vou liberar vocês. Próxima aula, a gente se vê na sala. Quem não pegou a prova ainda, procura. É Thaís, Eu gente, não que é a peguei, líder? não. Estava trabalhando. Tá com Eu o não peguei líder, ainda, viu? não. Tá com o líder. Eu vou mandar. Não, não é vocês, não, é de manhã. Devendo. Devendo um gabarito. Beleza, gente. É isso. Deus abençoe. Se cuidem. Aproveita que já está em casa, graças a Deus, né? Não está na rua exposto. Vai dar uma estudadinha, ou então vai, quem está cansado vai descansar, né, minha filha? Que ninguém é máquina, não. Vamos aqui parar a gravação. E beijo no coração. Deus abençoe e se cuidem. Beijos, Tchau, Pro. tchau, boa noite. Oi, minha filha. Eu não tô conseguindo assinar a lista. Teve a lista? Ou você Não, só tirou o print? não, eu baixo a lista do. Que fica no próprio Teams. Ah, tá bom. Viu? Não Boa se noite, preocupe, não. Se Pro. você entrou, já tá dentro já. Tá bom, boa noite. Nada, minha querida. Boa noite.